Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Aqueles que estão também online com a gente, estão ligadinhos. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com cada um de vocês. Estamos muito felizes por poder compartilhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui. Esse convite é uma honra de Deus. É uma honra poder pregar a palavra de Deus, poder fazer parte do reino de Deus é uma honra. Essa é a verdade, é um privilégio. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja o bispado, aquele que deseja ser líder, aquele que deseja ser aquele que serve, a Bíblia diz que excelente coisa essa pessoa deseja. Interessante que o desejo não é pecado, o pecado é aquilo que eu desejo. Depende do que eu desejo, sim, pode ser pecado. Mas interessante que Deus, Ele diz que nós temos que desejar. E Ele diz que quem deseja servir na casa dEle, Ele chama de privilégio, Ele está dizendo que algo excelente deseja. Meu irmão, ao ponto de Deus chamar algo de excelente, é porque é maravilhoso. Então quero dizer para todos aqueles que já servem no reino de Deus, você está fazendo algo excelente. E para aqueles que ainda não servem, aqui fica o convite. E é o convite dessa palavra nessa noite, te convidar a fazer parte de algo excelente. Te encorajar, que nessa noite o teu coração possa desejar isso, porque Deus quer, pela sua palavra, está escrito em Timóteo, Deus quer que eu e você, que nós venhamos ter esse desejo de servir a Ele. Meu irmão, servir a Deus não é uma obrigação. Ser servo na casa, no reino de Deus, não é algo pesado, pelo contrário, é um privilégio. Eu tenho esse privilégio, você tem, nós temos. Quero agradecer a oportunidade, pastor Samuel, um homem incrível, né? Quem te conhece sabe que tu é um homem de Deus incrível, uma pessoa especial, de um grande coração, dotado de uma grande sabedoria e de uma grande unção. Louvo a Deus pela tua vida e pela pessoa especial e o amigo que tu é, né? E também, eu vi porque o Samuel tem tantas qualidades. No dia que eu pude viajar também com o pai dele, né? Eu chamo o pastor Nelson com todo o respeito de a lenda. É um homem incrível também, né? O qual eu tive a alegria de conhecer. E quero aqui deixar um abraço para ele que deve estar nos assistindo nessa noite, para toda a família Chama Viva, né? Todos vocês. Quero deixar um beijo para toda a comunidade Novo Território também que está nos assistindo, minha comunidade do coração, né? Como o pastor falou, para quem me conhece eu chamo Daniel Fonseca, e para quem não me conhece, meu nome não mudou, continua sendo Daniel Fonseca. Amém, gente? E é uma alegria, então, pastor Samuel, obrigado pelo convite, né? Creio que nessa noite Deus vai usar minha vida aqui, eu creio nisso, amém? Por isso eu estou aqui e estou muito feliz, e quero poder compartilhar algo dos céus nessa noite com cada um de vocês. Quero me apresentar rapidinho. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36. Tenho uma linda esposa, né? Todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Amém? Você que está em casa não perde a oportunidade de dar um glória a Deus antes que a esposa dê um beliscão. Amém? Tenho filhos maravilhosos. Tenho um garoto, Cauã, de 12 anos. É jogador de futebol, joga no Brasil. A minha filha, que é minha princesa, né? Agora ela está dizendo que é a rainha do Uno, aquele joguinho de carta que tem, sabe? Agora na quarentena, então, eu tenho que jogar 40 vezes Uno com ela, para poder ganhar um beijo, não é? A rainha do Uno, ela diz que ela é. É uma alegria, gente. Essa quarentena também tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Mas em nome de Jesus, ela tem dia, tem hora para acabar. Amém? Glória a Deus. E sou pastor da comunidade Novo Território, como o pastor falou ali no Fragata. E sou muito feliz por isso, amém? E também sou policial, né? Como falou, sou um brigadiano de coração. Gente, queria convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5.
E nessa noite eu sei que Deus vai falar ao seu coração. A presença de Deus está nesse lugar, porque nós estamos aqui, amém, queridos? Nós somos agentes, condutores da presença de Deus. E nessa noite o Senhor vai falar ao teu coração, você que está aqui, você que está em casa. Eu não tenho dúvida que Deus vai continuar a falar ao seu coração. Nessa noite eu te convido a começar a interceder e a orar, dizendo: Deus, usa a vida desse homem para falar ao meu coração nessa noite. Eu tenho uma maravilhosa notícia para você. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. A penha quer dizer fortaleza, um rochedo. E a palavra é um martelo, é aquilo que destrói. E eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus é suficiente para destruir todas as fortalezas que te impedem de avançar. A palavra de Deus é suficiente Queridos, a palavra de Deus ela é suficiente para destruir, para aniquilar, para esmiuçar tudo aquilo que tem impedido você de avançar nesses dias. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nessa noite eu quero compartilhar isso, a palavra de Deus, com cada um de vocês. Diz assim, vou falar sobre a pesca maravilhosa nessa noite. Diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar, quer dizer, vai mais profundo. Respondeu-lhe Simão: mestre, guarda essa palavra, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande. Você sabe o que é grande no original? É grande. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, uma visão, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo. O que quer dizer tudo no original? Tudo. E o seguiram. Pai, quero te agradecer pelo privilégio de compartilhar a tua palavra, de expressar minha gratidão pelo privilégio de poder ser teu servo e poder cooperar para o avanço do teu reino e para a tua vinda, Jesus. Te agradeço por essa linda igreja, a tua igreja. Que o Senhor abençoe cada irmão, Deus. Que o Senhor abençoe aqui, Deus, os líderes, os pastores. Que cada dia, Senhor, nessa igreja venha avançar, Pai, destronando todas as obras do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada vez mais, cada família aqui representada. Cada família representada que nos ouve nessa noite, seja, Deus, abençoada por Ti, em nome de Jesus. Meu Deus, que eu não venha atrapalhar nada daquilo que o Senhor quer fazer, mas que nessa noite nós viemos ganhar almas. Rogo-te, Senhor, por trabalhadores para a seara, que o Senhor envie eles em nome do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos, Pai, também a Ti nessa noite, que possamos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz, e sobre a Tua voz nós viemos nos mover. Muito obrigado por todas as coisas, Pai. Peço que use-me da maneira que Te agrade,
em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos sentar, glória a Deus, aleluia. Eu sempre quando começo a pregar eu canto uma música, né? Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Irmão, eu não canto nada, mas eu amo cantar. Eu sempre digo para os guris do louvor lá da igreja que estão me ouvindo: a sorte de vocês é que eu não sei cantar, senão ia ter que me aturar. Amém? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. A Bíblia diz que Pedro e os seus companheiros estavam lavando as redes. E nesse momento Jesus aparece. Fala comigo, Jesus aparece. Oh glória! Meu irmão, Jesus aparece. Você sabia que o nosso Deus é um Deus missional, é um Deus em movimento, é um Deus que não para? Quem para somos nós. Porque Deus, Ele está se movendo para salvar a humanidade. Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus em missão, é missional. Deus está sempre trabalhando para salvar o homem. E Jesus aparece. E Jesus aparece para salvar o homem. Jesus aparece para me salvar e para te salvar. Então, e Pedro estava lavando as redes. Meu irmão, quando que a gente lava as redes? Quando que um pescador, ele lava as redes? Quando ele já entregou os pontos. Quando ele já acabou aquilo que ele estava fazendo. Era como se ele estivesse fechando a porta da empresa dele e indo para casa. Ele já tinha encerrado o seu expediente e ele estava indo embora. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele encerrou o seu expediente naquela noite ou naquele amanhecer no negativo, no vermelho, frustrado. Porque o que é frustração, meu irmão? Frustração é quando uma expectativa não é correspondida, é quando as coisas não saem como a gente planejou. A gente se frustra quando aquilo que a gente espera que vai acontecer não acontece. Quantas pessoas que estão me ouvindo nessa noite de repente estão frustradas? Quantas pessoas de repente estão nessa noite aí pensando, dizendo: cara, eu planejei, não saiu como eu planejei. Os estudos dizem que a depressão é doença do século. A depressão muito é resultado de expectativas que não foram correspondidas, de planos que não deram certo, de investimentos que fizeram e não saíram de acordo com aquilo que realmente teria que ser. E realmente era o plano de Pedro, era o plano dos seus companheiros, era pescar a noite toda. Porque olhando o contexto daquela região, era uma região da pesca, era uma região de empresários da pesca, era uma região que dependia da pesca. Pedro era um empresário da pesca, Pedro dependia da pesca, os seus companheiros, a sua família dependia da pesca. Só que toda a dependência naquela noite foi frustrada. Você imagina Pedro triste, de repente Pedro quebrado, pensando como que ele ia chegar em casa e explicar para a esposa que ela não ia conseguir ir na manicure. Como que Pedro estava pensando como ele ia chegar em casa, dizendo para a família que não ia conseguir pagar os boletos, dizendo que aquele sonho que eles tinham não ia se tornar realidade. Acredito que muitos, às vezes, diante de uma circunstância como essa de Pedro, não tem nem vontade de voltar para casa, porque não vai conseguir honrar os seus compromissos. Ou você acha que Pedro não tinha um sonho de ser um grande empresário da pesca? É claro que ele tinha, porque todo mundo tem um sonho de se tornar um homem ou uma mulher de sucesso naquilo que faz. Não existe um homem ou uma mulher que não quer ser um homem ou uma mulher de sucesso naquilo que faz. Aquele que toca quer ser um sucesso naquilo que toca. Aquele que vende quer ser um sucesso nas vendas. Todo mundo quer ser um sucesso naquilo que faz. E Pedro não era diferente de mim e de você. Ele queria ser um homem de sucesso da pesca. Mas naquela noite, aquilo que ele queria se tornou frustração. Naquela noite, Pedro poderia, se tivesse Facebook, botar lá na sua página, se sentindo decepcionado. Pedro tinha botado no grupo do Zap dos pescadores: a crise está pegando,
Literalmente, acredito que naquele momento, Pedro estava quebrado. Mas Pedro era pescador profissional. Ele tinha o conhecimento da pesca. Pedro tinha habilidades pessoais. Pedro tinha uma equipe, a Bíblia fala. Pedro tinha uma equipe. Interessante isso. Anote isso. Pedro tinha uma equipe. Pedro tinha habilidades. Pedro tinha experiência. E tinha conhecimento. Só que naquele momento que Pedro lavava as redes, acredito eu que ele se questionava consigo mesmo, que o seu conhecimento naquela hora não era suficiente para mudar aquela realidade. Acredito que Pedro conversava consigo mesmo, que as suas habilidades pessoais não eram suficientes para mudar a realidade daquele momento que ele vivia. Pedro tinha uma equipe, e nem a sua equipe foi suficiente para mudar a realidade daquele momento. Pedro olhava para o seu interior e via que ele mesmo, com aquilo que ele carregava, não era suficiente para mudar a realidade daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Até que Jesus aparece. Meu irmão, de repente você está me ouvindo, está com o casamento quebrado. Os filhos estão na droga. Ou você quebrou, ou você está decepcionado consigo mesmo, decepcionado com as pessoas. De repente você está decepcionado com os seus estudos, eu não sei. De repente você está me ouvindo nessa noite e você está frustrado, você está decepcionado com alguma coisa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a história do teu casamento, dos teus filhos. Em nome de Jesus, a história do teu coração, a tua história. Porque Jesus muda a história. Todo lugar não é mais o mesmo até Jesus passar por ele. A vida de Pedro era uma, mas quando Jesus passa pela vida de Pedro, quando Jesus entra no barco de Pedro, tudo muda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus entrar no teu barco, tudo muda. De repente você está me ouvindo nessa noite e você precisa de uma mudança. Você precisa mudar o rumo da sua vida. Eu tenho um convite especial, quero te apresentar uma pessoa especial nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode mudar a história da tua vida. Ele não só pode como Ele quer, mas depende que você queira também. E Jesus chega na hora que Pedro estava frustrado, decepcionado com as pessoas, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com as suas habilidades. Pedro viu nitidamente que ele precisava de uma ajuda divina. Pedro viu que tudo aquilo que ele possuía não era suficiente para mudar a sua realidade. E eu acredito que é nessa hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós vemos que nós não somos nada, que o nosso conhecimento não nos salva, que as pessoas não nos salvam. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, se você não se decepcionou com as pessoas ainda, vai chegar o dia. Se você não se decepcionou com os bens materiais, fique tranquilo, vai chegar o dia. Se você não se decepcionou consigo mesmo, fique tranquilo, esse dia vai chegar. Mas eu estou te convidando nessa noite, para você convidar para entrar no seu barco, aquele que nunca vai te decepcionar. Acredito eu que Pedro tinha os melhores materiais de pesca da época. Mas pastor Samuel, os bens não eram suficientes para ajudar Pedro naquela hora. De repente você está me ouvindo? Você pode ter uma conta bancária maravilhosa, mas tem certas circunstâncias da sua vida que elas não vão poder te ajudar. Sabe por quê? Porque é só para um nada é impossível, para o nosso Deus.
E Jesus aparece, Jesus entra no barco de Pedro. E o barco de Pedro não estava tão limpo como a gente imagina, porque Pedro passou as redes a noite toda. E quando não pega peixe, o que vem? Entulho, sujeira. Estava cheirando mal. E Jesus aparece na nossa vida nesse momento também, o momento que a gente está cheirando mal. O momento que há muita sujeira dentro do nosso barco. Porque eu me lembro, quando eu me rendi ao Senhor, meu casamento estava quebrado, minha vida estava quebrada. Eu sempre digo, eu estava sendo pisado pelo diabo. Até que, eis que estou à porta e bato. Alguém bateu a porta do meu coração. O nosso coração, ele é uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Você sabia disso? Por quê? Porque só quem pode abrir é quem está dentro. De repente, nessa noite, você está ouvindo esse barulho aqui no teu coração, ó. Não é minha mão no microfone, é Jesus querendo entrar na tua vida. Mas aí, é como se Jesus perguntasse para Pedro: Pedro, até quando você vai depender de você mesmo? Até quando você vai depender dos bens materiais? Até quando você vai depender das pessoas? E aqui Jesus dá uma aula para Pedro sobre dependência exclusiva de Deus. Irmão, nós devemos contar com todos, mas depender somente de Deus. Somente de Deus. Porque Deus não falha, o amor de Deus não falha. Sabe aquele versículo que diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho? Meu irmão, mãe é o maior amor de um ser humano, é o amor de mãe, não é verdade? O filho está na droga, todo mundo diz: abandona! E ela diz: não, meu filho vai mudar. Fecha a porta! Não, eu tenho que abrir a porta. Essa é a mãe. Quando todo mundo abandona, a mãe não abandona. Só que a Bíblia diz que assim, que pode até o amor de mãe abandonar. Deus diz: mas o meu amor não te abandona. Sabe, é como se Deus dissesse assim: pode o amor do teu pai ter falhado. E Deus diz: mas o meu amor não falha. De repente nessa noite você foi rejeitado pelo teu pai, rejeitado pela tua mãe, você tem sido rejeitado por alguém. Deixa eu dizer uma coisa para ti: pode todos esses amores ter falhado na tua vida, pode todos esses amores ter te rejeitado, mas uma boa notícia eu tenho para você: o amor de Deus não te rejeita, e o amor de Deus não falha, e supre todos os amores que falharam e que te rejeitaram. Ah, mas meu pai me abandonou. Abre o coração para Jesus. Ah, mas minha mãe me abandonou. Abre o coração para Jesus. E é interessante que, diante de toda essa circunstância, o coração de Pedro estava sensível, mas Pedro não tinha outra saída. Jesus disse: lança as redes. Pedro tinha saída. Ele disse: ou eu volto para casa e apanho da mulher, porque não estou levando ela a bufunfa para encher as latinhas, ou eu ouço a palavra de Jesus. Pedro não tinha mais saída. Pedro foi encurralado pelo amor de Deus. Assim como eu e você, um dia fomos encurralados pelo amor de Deus. Assim como nessa noite, você está sendo encurralado pelo amor de Deus. Pelo maravilhoso amor de Deus. E aí Pedro diz: cara, eu não tenho saída. Eu vou ouvir e vai dizer que não é assim. Quando a gente está quebrado, pisado, humilhado, sem saída, cara, eu não tenho nada a perder. Vou me entregar para esse negócio. Vou ver no que vai dar. E Pedro obedece. Só que Pedro diz assim, ó, interessante, grave isso, anote isso nessa noite. Pedro diz assim: mestre. Pedro chama Jesus de mestre, no versículo 5. E a palavra mestre ali no original não é a mesma do Senhor no final. E Pedro diz: mestre, sobre a tua palavra eu farei isso. Só que interessante que, presta atenção nisso, Pedro chama Jesus de mestre. Mestre é o que? Aquele que ensina,
aquele que tem uma sabedoria, aquele que tem uma palavra, isso é um mestre. E Pedro disse: legal, Jesus, porque a Bíblia também diz que Jesus estava ensinando, e após parar de ensinar, Jesus diz para Pedro fazer isso. Olha que interessante, o coração de Pedro também estava impulsionado pela fé. Sabe o que é fé? George Miller fala no seu livro A Quem Deus Deu Milhões, ele diz que fé nada mais é do que acreditar em tudo que está escrito na palavra de Deus. Isso é fé. Fé nada mais é do que acreditar o que está escrito na palavra de Deus. Isso é fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então o coração de Pedro estava sendo frustrado naquele momento, sem saída, ouvindo as palavras de Jesus. O que estava acontecendo? Pedro estava recebendo fé pela palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Você está recebendo fé onde você está. Sabe por quê? Pela palavra de Deus. E Pedro, impulsionado pela fé, obedece o mestre. E o que acontece? Fala comigo, um milagre. Meu irmão, quando nós estamos impulsionados pela fé, que vem por ouvir a palavra de Deus, acontece um milagre. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo eu transmitir a palavra de Deus, que está entrando no teu coração, eu quero dizer que você está num ambiente de milagre. Num ambiente onde, nessa noite, grandes coisas podem acontecer na tua história, na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, no teu ministério, na tua empresa, aonde você estiver, em nome de Jesus. Impulsionado pela fé, grandes coisas podem acontecer. Assim como aconteceu com Pedro, passado a noite toda não pescou nada, debaixo de uma palavra acontece um milagre. Eu quero profetizar na tua vida. De repente você está me ouvindo frustrado e nada tem acontecido, mas nessa noite, debaixo da palavra de Deus, um milagre pode acontecer. Mas você tem que ser impulsionado pela fé que vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o resultado da fé foi um grande milagre. Diz que tamanha foi a grande pesca, que Pedro tinha que chamar os outros companheiros, porque o seu barco não era suficiente para a grande pesca que tinha acontecido. Meu irmão, quando Jesus entra na nossa vida, não é só nós que somos abençoados, mas aqueles que estão ao nosso redor também recebem a bênção de Deus. Você imagina a festa, Pedro, de um homem frustrado, daqui a pouco recebe um grande milagre. Pensa comigo. Imagina Pedro, galera, vem, imagina a festa. Imagina a festa que estava, imagina um ambiente de alegria. Meu irmão, Jesus tem esse poder de pegar um ambiente de tristeza e transformar em um ambiente de alegria. De repente o ambiente da tua casa até hoje tem sido um ambiente de tristeza, mas nessa noite eu quero dizer, se você deixar Jesus entrar no teu barco, se você abrir o coração para Ele, esse ambiente de tristeza nessa noite pode ser transformado, e vai ser transformado em nome de Jesus, em um ambiente de alegria. Porque o nosso Deus é um Deus que gera alegria, que nos encoraja a ter alegria. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. Deus quer que você tenha alegria no teu coração. Deus quer que você tenha alegria no teu casamento, na tua família, na tua história, no teu ministério. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus que muda ambientes. Mas agora vamos olhar Pedro como um grande empresário da pesca. Aqueles peixes começaram a vir, e imagina Pedro pensando: agora eu vou montar a mega empresa, vou montar uma empresa violentamente violenta, agora
minha mulher vai poder fazer o cabelo no melhor salão que vai ter. Imagina Pedro começando a sonhar, porque lembra que eu falei no início? Todo homem quer ter sucesso naquilo que faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus entrou no barco do Pedro, e o que aconteceu? O sonho de Pedro foi realizado. Pedro pensou: agora chegou a vez do meu sucesso. Você, o pescador mais conhecido, agora ninguém me segura mais. Imagina se Pedro tivesse o zap na hora, já mandando um zap, um áudio para a nega véia, dizendo: amor, te prepara, vai ter alisamento, progressiva, Bauru aberto nessa noite, e não é no cartão de crédito, vai ser à vista, e da gorjeta para quem está entregando. Imagina a alegria de Pedro, imagina o que pensou Pedro naquele momento, imagina os planos que Pedro fez naquele momento, imagina você nesse momento, se você chegasse ao ápice, a mais alta daquilo que você sonhava. Diga agora, #partiu realizar os sonhos. Imagina Pedro, se tivesse zap, já mandando um WhatsApp lá para a empresa de viagem: marca aí que o Recife me espera, Disneylândia eu vou levar o meu garoto. Pedro dizendo: a minha vida nunca mais vai ser a mesma, ela mudou. Jesus faz isso? Sim ou não? Fala comigo, sim. A fé muda a realidade, sim ou não? Sim. Aleluia. Mas o interessante é que foi todo dentro desse ambiente de euforia, de alegria. Pedro realizado. De um homem, olha só, de um homem frustrado a um homem realizado em poucos instantes, apenas por Jesus entrar no seu barco, apenas por uma palavra que ele se moveu, apenas pelo ambiente de fé. Um ambiente de fé faz isso, pega a frustração e transforma em realização e alegria. Você está entendendo? Fala comigo, estou entendendo. Mas deixa eu continuar nessa noite. Jesus chega na vida de Pedro no momento de necessidade. Você está lembrando de alguma coisa? Jesus chega na vida de Pedro no momento de necessidade. Está lembrando de alguma coisa? Jesus é maravilhoso. Fala comigo, Jesus é maravilhoso. Fala assim comigo: Jesus sabe a hora de chegar. A casa de luta é melhor que a casa de festa. Jesus chegou num momento de necessidade, para onde Pedro não tinha que correr. Jesus vem, realiza o sonho de Pedro, coloca Pedro lá em cima. Pedro viu e experimentou o poder da fé. Se Pedro quisesse, ele podia até escrever um livro, O Poder da Fé. Você está entendendo? Fala comigo, estou entendendo. Mas meu irmão, preste atenção agora. A Bíblia diz que, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Como é que Pedro chama Jesus no início? Mestre, aquele que tem palavras. Sabedoria, gostei, vou fazer o que você falou, faz sentido. Não tenho saída. Mas depois de toda essa experiência, como é que Jesus se refere a Pedro? Senhor. E a Bíblia diz que ele se prostra. Sabe o que Pedro tinha? Um coração grato. Porque quantos Jesus chega na hora da necessidade, muda a sua realidade,
E eles apenas fazem de Jesus, continuam fazendo de Jesus seu mestre, apenas querendo os seus ensinamentos para benefício próprio. E depois que estão bem, esquecem. Mas Pedro não foi desse time. Pedro não jogou no time da ingratidão, porque a nossa natureza, o natural, nos faz ser ingrato, esquecer daquilo que um dia fizeram por nós. Isso é natural, você não precisa fazer esforço. O esquecimento da tua mente é natural. Mas Jesus foi tão forte a experiência com Pedro, que ele anulou a natureza ingrata, e Pedro se tornou tão grato ao Senhor, que ele disse: a partir de agora, não é só o mestre, não é só aquele que eu quero para prosperar, realizar os meus sonhos e os meus planos. Pedro diz: agora eu me prostro, e tu, Jesus, é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu proprietário. Sabe o que Pedro está dizendo? Os teus planos são maiores do que os meus, e eles não podem ser frustrados. Pedro estava dizendo: eu sei que os teus planos são maiores que os meus, eu sei que os pensamentos, os planos que tem ao meu respeito, são planos de paz e não de mal. Pedro reconheceu o senhorio de Jesus, Pedro reconheceu a dependência de Deus. E aí entra, hoje é culto da fé, e agora entra a fé novamente. Para quê? Fala comigo: para renunciar. Pedro teve fé para conquistar, mas aí Jesus era mestre. Agora Pedro tem que ter fé para quê? Renunciar, porque Jesus agora é Senhor. A fé é para conquistar? Sim. Para renunciar? Sim. Sabe o que Pedro teve que abrir mão? Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? De ser o maior empresário da pesca. Pedro lutou tanto para chegar aquele dia, e o dia que chegou, esse dia, ele teve que abrir mão. Por quê? Porque Jesus não era mais apenas mestre, mas agora Senhor da sua vida. De repente você está me ouvindo nessa noite. Eu quero dizer que Deus está falando com você. Você pode achar que pode ser para o vizinho do lado, não, mas essa palavra é para você. Um coração grato não tem medo de fazer de Jesus o seu Senhor. Sabe por quê? Porque Pedro era bom de planos. Você está me ouvindo nessa noite? Eu quero dizer uma coisa para você: você é uma pessoa muito inteligente, e você é boa de fazer planos. Seus planos são, bons. O plano de Pedro era bom, de ser o maior pescador da história, o maior empresário do peixe. Mas quando ele viu que tudo aquilo não passava de algo tão pequeno, perto daquilo que Deus tinha para ele. De repente você está cheio de planos na tua vida. Você é inteligente e faz bons planos. Mas como Pedro, esse teu plano pode ser frustrado porque a tua equipe pode falhar. Mas como Pedro, esse teu plano pode ser frustrado porque o dinheiro pode acabar e não resolver o problema, mesmo que não acabe. De repente, você é bom de plano, esse plano é legal, mas você é limitado e você vai falhar um dia. E Pedro reconheceu que o seu plano era bom, mas que esse plano poderia falhar um dia. E quando Pedro se depara a um plano infalível, quando Pedro se depara com um plano infalível, que é o plano do Pai,
em salvar o mundo através do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Pedro não perde a oportunidade de fazer parte dessa grande história, a história de amor que vai salvar a humanidade. Esse é o plano infalível. Um homem inteligente sempre vai abrir mão de um plano que pode falhar por um plano infalível. E um plano infalível, ele só pode ser infalível se ele estiver motivado pelo amor. Pessoa inteligente que está me ouvindo nessa noite, uma boa notícia viemos te dar. Jesus muda a tua história, Ele muda o teu coração e Ele muda o teu ser. Pela fé, nessa noite, Jesus te convida para fazer parte de um plano infalível, que não tem como falhar, que é o plano de Deus em salvar o mundo. E aí Jesus diz: agora não vós sereis mais pescadores de peixes. Quer dizer, parabéns Pedro. Parabéns Pedro, porque você é um homem de fé. Porque pela fé Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, do palácio de Faraó, para ser maltratado com o povo de Deus, porque está fazendo parte de um plano infalível. A fé serve para conquistar? Sim. Mas para um coração grato, a fé também me leva a renunciar. Nessa noite eu quero te encorajar a dizer o que Deus está te encorajando a renunciar. Ou até quando você vai nesse plano que você sabe que vai falhar? Até quando você vai levar o teu casamento nesse plano? Até quando você vai conduzir a tua vida, a tua história nesse plano? Até quando você vai conduzir os teus filhos nesse plano, a tua empresa, o teu ministério nesse plano? Porque se não falhou, vai falhar. Não estou profetizando, mas esse é o percurso natural da humanidade, limitada. Mas você é tão inteligente, e Deus te ama tanto, mas tanto, de uma tal maneira, tão violenta, que Ele está te convidando para colocar a tua casa, teu casamento, os teus filhos, toda a tua história, dentro de um plano que não falha, dentro de um plano vitorioso, magnífico, maravilhoso, excelente. Seja o Pedro dessa noite, seja o Pedro dessa noite. Bata no seu peito e diga: eu sou o Pedro dessa noite. Sou o Pedro que me prostro, que me arrependo e que reconheço o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Eu sou, como o apóstolo Paulo, escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus vai mudar a tua história. Eu quero profetizar nessa noite: a tua história nunca mais vai ser a mesma. Teu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Teu casamento nunca mais vai ser o mesmo. A tua visão nunca mais vai ser a mesma. Que as escamas que estavam impedindo você de enxergar caiam por terra nessa noite. Que as correntes que estavam te amarrando sejam quebradas nessa noite. Que as portas das prisões que estavam te aprisionando sejam abertas nessa noite. E para encerrar, vou cantar uma canção que eu aprendi na escola dominical. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem para a viagem de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com essa canção? Que é melhor deixar Jesus pilotar meu barco.
do que eu continuar tentando. Se você continuar tentando o teu barco, todos vão lembrar de um filme, o Titanic. Mas se você nessa noite, como Pedro, reconhecer que você é limitado, que você saiu do pó e ao pó vai voltar. E convidar Jesus para pilotar o teu barco, a tua história nunca mais vai ser a mesma. Eu quero convidar a equipe de louvor para trocar uma canção. Quando Jesus faz esse milagre, Ele não agiu somente para realizar a necessidade de Pedro. Quando Jesus faz esse milagre da pesca maravilhosa, sabe o que Jesus queria? O coração de Pedro. Deixa eu dar uma ótima notícia para você. Você que está passando por dias difíceis, Jesus vai realizar grandes milagres na tua casa. Mas muito mais que suprir a tua necessidade, o que Ele está querendo com isso é o teu coração. E Pedro aceita o convite de Jesus, sabe por quê? Fala comigo, porque Pedro é inteligente. Porque Pedro sabia que aceitando o convite de Jesus, ele mesmo seria muito mais beneficiado, a sua família e os seus semelhantes também. Toda vez que você aceita o convite de Jesus, você será muito mais beneficiado, abençoado, e os seus semelhantes também. Você está me ouvindo nessa noite? Tua casa nunca mais vai ser a mesma. Lembra que eu falei? Todo lugar não é mais o mesmo até Jesus passar por ele. Porque todo lugar que Jesus passa, as coisas mudam. Você está sofrendo com o teu casamento? A partir de hoje, teu casamento será para a glória de Deus. Você está sofrendo na sua família? Sua família, a partir de hoje, será para a glória de Deus. Essa pandemia tu acha que ela veio para te afogar? Para te destruir? Não. Se você nessa noite convidar Jesus para entrar no teu coração. Essa pandemia é uma crise como a crise que Pedro estava passando. Mas na hora da crise, sabe quem que estava lá? Jesus. Sabe quem está aí hoje? Jesus. Sabe quem vai mudar a tua história como a história de Pedro foi mudada? Jesus. Sabe quem vai ser glorificado na tua vida? Jesus. Sabe por que a tua história nunca mais vai ser a mesma? Jesus. Mas pastor, disseram que não tem mais jeito. Mentira. Quem mente é o diabo, ele é o pai da mentira, não acredite. A tua história tem jeito, a tua casa tem jeito, os teus filhos têm jeito, teu ministério tem jeito, tua empresa tem jeito, o teu coração tem jeito. Sabe por quê? Jesus tem jeito. E você é o Pedro nessa noite, que está prostrado aos pés de Jesus, dizendo, não apenas mais mestre, mas agora Senhor da minha vida, meu dono, meu proprietário. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se coloque em pé nessa noite. Você que está em casa, há uma atmosfera propícia para grandes coisas acontecerem na tua vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
me alcançar. Tu és meu abrigo. O teu plano é bom, mas não é suficiente. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aí na sua casa declare isso. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Você está seguro. Minha canção. Porque você está na dependência de Deus. E o meu louvor. Aleluia. Levante as tuas mãos e declare isso. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Você vai andar sobre as águas nesses dias. Você vai andar sobre as águas nesses dias. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que encheu o nosso coração de fé, pelo teu amor, que nos livra dos nossos planos humanos frustrados e nos leva a um plano infalível e seguro na tua dependência, ó Rei dos Reis, Senhor da glória. Obrigado porque o Senhor entrou nos corações nessa noite, porque casamentos foram renovados, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nessa noite se levantou Pedro dizendo não apenas mais mestre, mas agora também Senhor, meu dono, dizendo que estão num lugar seguro na tua dependência. Eu profetizo em nome de Jesus, serão dias que você vai andar sobre as águas, serão dias extraordinários e maravilhosos na presença de Deus, e todos verão quem é o seu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo coração grato de cada irmão, pelo coração grato de cada irmã, pelo coração disposto a te ouvir e te obedecer, pelo coração disposto a te servir. Que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um, cada uma, cada família representada, em nome do Senhor Jesus. Tu é o único digno, Senhor, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, de toda a força e de todo o poder. Obrigado, Deus, porque nos momentos da crise, porque nos momentos difíceis, os momentos que nós estamos decepcionados com tudo e com todos,
O Senhor bate a porta do nosso coração. O Senhor é a nossa saída. O Senhor é a nossa viva esperança. De repente você está me ouvindo nessa noite. Disseram para você que a tua situação não tem mais esperança. Mas uma ótima notícia nós te trazemos nessa noite. A esperança não morreu, nem a morte segurou a esperança. Quer dizer, ela está viva. Então há esperança para a tua vida, há esperança para a tua história, há esperança para o teu lar, porque a esperança vive e reina para todos sempre. Aleluia!